podcast do Pinhal, para você conhecer melhor a história de nosso povo e de nossa cidade. Boa noite. Estamos iniciando mais um podcast do Pinhal. Programa esse que tem a pretensão de registrar mais uma vez as histórias de nossa terra e ainda homenagear aquelas pessoas que fizeram de uma ou outra forma a nossa cidade. Dito isso, informo que o nosso programa é exibido ao vivo às quartas-feiras, às 20 horas, nas plataformas Facebook, Pinhal Rádio Clube, e YouTube, Podcast do Pinhal, e ainda na sua Pinhal Rádio Clube, aos sábados, às 11 horas. No programa de hoje, vamos entrevistar o Dr. José Antônio Vergueiro Costa, que vai contar toda a história de um dos maiores patrimônios públicos de nossa cidade, que é o nosso Hospital Francisco Rosas. O Dr. José Antônio Vergueiro Costa nasceu aqui em nossa cidade, no Espírito Santo do Pinhal, e é filho do empresário Adalberto Costa e da professora Maria Helena Vergueiro Costa. Ele estudou no Colégio Almeida Vergueiro e também no Cardeal Leme, e se formou medicina na faculdade, na cidade de Pouso Alegre, na turma de 1974. Após a residência, ele voltou para a nossa cidade e está clinicando aqui em seu consultório em nosso hospital desde então. Boa noite, doutor Zé Antônio. Boa noite, Davilson. É um prazer enorme estar aqui com o pessoal, com os amigos do podcast Pinhal, para contar um pouquinho da nossa história. Apesar do tempo é curto, nós vamos resumir o máximo para fazer uma bela história do nosso hospital. Então, eu convidei porque eu sei da sua preocupação com os fatos históricos da nossa cidade, com os registros que foram, de certa forma, muito importantes para a formação do povo da nossa cidade, porque um povo sem história é um povo sem futuro. Então, por isso, eu convidei e agradeço a sua presença aqui em nossos estúdios do podcast do Pinhal. Nós vamos aproveitar um trabalho que você realizou para contar essa história, mas infelizmente não dá para esmiuçar os detalhes que tem nesse seu trabalho devido ao nosso horário que a gente tem que seguir. Mais de uma hora acaba ficando cansativo o nosso programa. Então nós separamos, doutor Zé Antônio, algumas fotos para tentar contar a história do nosso Hospital Francisco Rosas, e quem está nos assistindo vai ver aí na sua tela algumas fotos e o senhor vai comentar a respeito. Vamos lá então começar a primeira foto? Essa é uma foto emblemática. Há muito tempo eu venho coletando dados sobre a história do nosso hospital. E, coincidentemente, a minha visão de hospital filantrópico não pode continuar nos tempos atuais. Nós temos que partir para um sistema empresarial de atendimento médico, como é em todo o mundo. E logo que o senhor Laércio Casalec assumiu a provedoria em 2004, ele, que era um homem, um senhor empresário, gostava de contar histórias sobre a vida dele como empresário. Então eu tive uma ideia de unir a minha história com um fato importantíssimo, que era mostrar uma foto do hospital antigo, quando ele era um hospital filantrópico, e até os tempos atuais, quando, a partir do seu Laércio Casalec, principalmente, foi o que foi o mais fundamental na história, nós começamos a transformar o hospital numa empresa. Bom, nós vamos com certeza voltar a esse tema aí do período do seu Laércio Casalec, mas eu quero voltar lá atrás. Eu pedi a próxima foto para os nossos telespectadores assistirem. Isso é uma resenha histórica, Santa Casa de Misericórdia de Vila Lousã. O que significa esse documento aí? Mais ou menos que época que foi isso? Esse documento data de 1566, quando foi construída a primeira Santa Casa de Misericórdia na cidade de Lousã, em Portugal. Nós temos aqui um pinhalense, que é o comendador Montenegro, a próxima foto, Vitor. Nascido em Portugal, em Lousã, que tem muito amor pela cidade dele, investiu muito, ele se tornou um cidadão muito rico aqui em Pinhal, e investiu muito em construir um novo hospital de Lousã, que esse da resenha é de 1566. A partir de 1585, 1895, mais ou menos,
o Montenegro começou a reformar o Hospital de São João lá em Vila de Lousã. E o Francisco Antônio Rosas, que era muito amigo do Montenegro, também começou com ideias com algum pessoal aqui de Pinhal de construir uma Santa Casa em Pinhal. Então aí foi o embrião da coisa. Foi o embrião da coisa. A Santa Casa o Hospital de São João, da Santa Casa de Misericórdia de Lousã, foi o nosso embrião. Tá. Próxima foto, por favor. Bom, Santa Casa de Misericórdia de Distribuição do Pinhal, inspirada na Santa Casa de Misericórdia de Lousã, que você acabou de dizer, né? Local que abrigasse os desprotegidos da sorte, vítimas das enfermidades, indigentes, pelo Comendador Montenegro e o Francisco Rosas. Isso que você acabou de dizer tudo, né? O Francisco Rosa bolou convidar as pessoas mais importantes da cidade no dia 17 de abril de 1882 para formar formar os embriões da Santa Casa de Pinhal. Então fundou a Misericórdia, seria a Santa Casa de Misericórdia. Aí, nesse momento, estava juntando os amigos interessados em criar isso, né? E para essa assembleia... A próxima foto agora aqui diz respeito a isso que você está dizendo, que é realmente a Assembleia. A Assembleia foi realizada no dia 17 de abril de 1882 e convocada pelo Francisco Antônio Rosas. Ele convocou as principais famílias da cidade, os políticos, todas as facetas, né? E que se reuniram na Igreja Matriz nessa data para fundar a Santa Casa de Misericórdia de Pinhal, fundar no papel, né? Tá. Então o que aconteceu logo em seguida? A próxima. Não, pode falar, pode terminar o raciocínio seu. Aí como diz ali, recorde de jornal, né? A fundação. Esse é o recorde de jornal da fundação naquela época. Eles estavam fazendo essa Irmandade da Santa Casa, que se chamou... Eles reuniram os amigos e políticos da cidade. E vamos botar em prática que foi fazer essa assembleia. Exatamente. E a partir dessa assembleia foi criada a Irmandade. E aí foi eleita a primeira mesa administrativa, que foi na data de 24 de... Vamos lá, Vitor. 24 de maio de 24 de maio de 1892, né? E o primeiro provedor foi o senhor Casimiro Teixeira Rios, que doou o terreno e mais 10 mil contos de réis para a construção do nosso hospital. Uma fatalidade, o senhor Casimiro Teixeira Rios morreu cerca de 2 meses após ele ser eleito o primeiro provedor, e foi substituído pelo coronel Eduardo Teixeira. Bom, aí estava tudo pronto a ideia, estava instituída a primeira sessão. Aí vamos então à próxima foto, que é a pedra fundamental, não é isso? A pedra fundamental foi... A pedra fundamental, está aqui. Foi lançada em 25 de março de 1893. De acordo com essa data, nós estamos fazendo 129 anos de hospital, comemorando 129. E de acordo com a data da Assembleia, nós estamos comemorando 130 anos do hospital. Foi lançada a pedra fundamental e já sobre a eleição do novo provedor, que era o coronel Eduardo Teixeira. Já tinha falecido o Teixeira Rios. Bom, a próxima foto, então, nós pulamos já algumas etapas para poder dar tempo para contar. Nós vamos então aí à inauguração do hospital. Então, a inauguração do hospital se deu em dezembro de 1898, com a presença de toda a mesa administrativa da época. O discurso oficial foi feito pelo Dr. José Maria Whittaker, que era um advogado aqui de Pinhal, que futuramente se transformou no ministro da Fazenda do governo Hermes da Fonseca. É interessante dizer que esse hospital tinha 2 andares. Essa é a foto do Bom, aí já houve inauguração, pulamos para a inauguração, então, que é essa foto. Essa foto. O hospital tinha 2 andares e tinham 12 leitos, 6 masculinos, 6 femininos. E nessa época só atendia indigentes.
não atendia, não tinha convênios, não Mas tinha... e o pialense que não era indigente? Tratava naquele tempo, até 1940, todo mundo tratava em casa. Ninguém usava o hospital. A partir da década de 40... Isso é um fato interessante que eu acho que nunca ninguém parou para pensar num fato desse. Né? Até a partir de 1940 começaram os populares a procurar o hospital para se tratar. E a partir de 1970, da década de 70, extinguiu-se a palavra do indigente. Então todo mundo tinha um plano, o Fundo Rural, INPS, IAPTEC, API. A cultura foi mudando e aquela cultura de se tratar em casa passou a se tratar no hospital. Bom, a próxima foto... Essa é uma foto, como todo mundo diz, o hospital é um saco sem fundo, né? Sempre está precisando de dinheiro. Esse é um belo exemplo, porque essa foto é o 12º aniversário do hospital e é uma foto comemorativa de uma quermesse beneficente do hospital já naquela época, no comecinho do século. E eu, numa das vezes, logo que cheguei em Pinhal, atendi o seu Vitório Tamaso, que tinha 80 e tantos anos, e o seu Vitório Tamaso viu a foto e falou que ele apontou onde ele estava. Aí. Então, só quem está assistindo nós aqui está vendo aquela foto lá, viu o prédio do hospital do lado e a quermesse acontecendo. Mas eu queria voltar só um pouquinho só naquele comentário que você fez da inauguração de 1898, né? Porque nós estamos comemorando 130 anos do hospital, então quer dizer que é referente ao primeiro ato lá atrás, em 92. A Assembleia na Igreja em 92, Matriz. Né? E a eleição da primeira mesa administrativa. Bom, um fato muito importante nesse início da construção, naquela época nós tínhamos um deputado estadual por Pinhal, praticamente a primeira cidade da época da região que teve um deputado estadual, que era o Dr. José de Almeida Vergueiro, que é meu bisavô, e que ele, durante os 2 mandatos dele como deputado estadual, ele destinou, através do governo do estado, uma verba de 5.000 contos de réis ano para a construção do hospital. O hospital demorou de 1893 até 1898, praticamente foi o dinheiro que foi usado para a construção do hospital, fora os donativos. Abrindo um parênteses aqui, o Almeida Vergueiro que você está falando aí, que também intercedeu muito, né, no início do nosso hospital, lembrando também que ele também tem a escola que ele trouxe para Pinhal, que é uma outra história que nós vamos contar no próximo programa, se Deus quiser. E ele foi tanto ele como o pai dele, meu tataravô, o coronel Joaquim José de Almeida Vergueiro, participaram da primeira mesa administrativa do hospital. A minha família, durante esses 130 anos, todo mundo participou de alguma coisa dentro do hospital. Por curiosidade, não sei se você tem essa informação ou não, quando o Pinhal tinha um deputado, quantos habitantes tinha Pinhal mais ou menos? Você consegue imaginar isso? 1900 mais ou menos? Entre 15 a 20 mil habitantes, porque tinha uma zona rural muito grande. Ativa, né? Bom, vamos à próxima foto então. Essa próxima foto traz uns fatos pitorescos. Você comentar alguma coisa aí. Um fato pitoresco é esse que aconteceu em 1906. Um médico baiano de nome Francisco Azevedo Bonfim veio para Pinhal e acabou se tornando o provedor da Santa Casa. E em parceria com a mesa administrativa, ele resolveu construir um centro cirúrgico. E rachando meio a meio as despesas da construção do centro cirúrgico. E o que aconteceu? Com essa nova aquisição, Pinhal se tornou... Então não se fazia cirurgia em Pinhal, então? Não, drenava abscesso, fazia curativo, essas coisas, bem simples, né? Mas aí ele já começou a ter algum ato cirúrgico, fraturas, apendicite, mas tudo de uma maneira extremamente precária, né? Isso foi mais de 100 anos atrás, né? Em 1906, 100 e tantos anos atrás. E o doutor Francisco Azevedo Delfim comprou esse centro cirúrgico, dividiu as despesas com a mesa administrativa e Pinhal passou a ser um dos 4 melhores hospitais do interior do estado. Eu quero fazer uma parte aqui, pedir para a produção voltar essa foto aí para a gente ver de novo aqui o nome do Bonfim. O Francisco Azevedo Bonfim era pinhalense. Era baiano que veio para Pinhal. E aqui teve um filho, que chama Renato da Costa Bonfim,
que veio a ser o fundador da ACD em São Paulo. O filho dele. O filho dele é o fundador da ACD. O filho dele Isso nasceu é uma outra aqui, história, né? estudou aqui. Não é a história do hospital que estamos contando hoje. Mas é bom que o pinhalense saiba que o criador da ACD, né? Pinhalense e é respeitado, muito respeitado por causa disso. Tá. Vamos então à próxima foto aí, Vitor. Aconteceu um outro fato pitoresco aí, que nós já conversamos fora dos bastidores aqui, né? Que foi o desabamento do prédio do hospital. Aquele prédio que foi com tanta dificuldade construído, aquele prédio caiu, como é que é essa história? Em mais ou menos 1916, sobre a provedoria do Mota Sobrinho, aconteceu um fato muito instigante. O Mota Sobrinho, como provedor, alguns anos antes, iniciou a construção de um pavilhão para doenças infecciosas, tuberculose e tal. E o Mota Sobrinho, em 1916 mais ou menos, ele começou a ver o estado precário do prédio do hospital e começou a imaginar que esse prédio podia desabar. Então, um belo dia, ele chegou no hospital e mandou transferir todos os doentes para o tal pavilhão que tinha acabado de ser construído. E, por incrível que pareça, diz a história, que o prédio caiu, desabou, entendeu? E sorte que não feriu ninguém, e não sorte. A história conta que não feriu ninguém. Santo, então. Coisa de Pinhal. É um fato pitoresco realmente, ninguém podia imaginar, porque o prédio, em 1916, ele tinha 20 anos. Um prédio relativamente novo. Exato, e um prédio parece imponente, né? A próxima foto, Vitor, que é dentro daquele prédio também, só para a gente mostrar aqui, para ilustrar um pouquinho a nossa conversa. Não, essa é a capela. Mas essa é a capela do prédio que foi reformado em 1950. Tá. A próxima foto, vamos mostrar a equipe médica do hospital daquela época, né? De 1926, mais ou menos, isso aí. O primeiro, o doutor Silvio Nós temos Vergueiro. o nome no próxima foto aqui. O doutor Silvio de Almeida Vergueiro, doutor Ulisses de Almeida Vergueiro, doutor Lauro Barieiro, doutor José de Moraes Leme, doutor Nestor de Almeida Vergueiro, doutor Raul Ribeiro Vergueiro e doutor Renato D'Agostinho. Então vamos lá, vamos seguindo em frente aí aos nomes que você acabou de dizer agora. Vamos seguir mais a próxima foto. Essa é uma foto emblemática, né? Aqui eu acho que é um momento que a gente tem que matar a curiosidade de muita gente. Deixa a foto, por favor. Vamos deixar essa foto para conversar um pouquinho a respeito dessa foto aí. O nosso hospital, como Irmandade que era tal, tinha a participação das irmãs, é isso? Não, até essa data, que é de 1929, não. Em 1929, era vice-provedor o doutor Plínio Fernandes, e o doutor Plínio, uma ligação com o cardeal Leme, que era o cardeal primaz do Brasil na época, né? E nascido em Pinhal, pinhalense, temos o busto dele na frente da igreja, e o cardeal Leme conseguiu trazer para Pinhal a Irmandade de Freiras para organizar os trabalhos da Santa Casa, porque tinha... Naquele tempo era precaríssimo, quem trabalhava era tudo gente que dedicava. Não existia enfermagem nessa época. Não existia enfermagem. Eram pessoas curiosas que gostavam de trabalhar. Igualzinha a maternidade, que depois nós vamos falar dela, que tinha a dona Maria de Azevedo Florense, que era uma senhora cuidadora. E ela cuidou tão bem da Santa Casa que resolveram homenageá-la com o nome de Maternidade Maria de Azevedo Florense. Vamos à próxima foto, então, aí, a produção. Aí nós chegamos em 1932. Né? 32 foi um momento crucial para Pinhal, porque muita gente, porque era aqui na divisa do estado de São Paulo. Essa foto é do meu avô, o doutor Nestor de Almeida Vergueiro. E a próxima também, por favor? E a próxima é o doutor Pascoal Brando, né? Que deram plantão na Santa Casa durante o período da Revolução, porque era muito perto aqui da divisa de Minas, de maneira que precisava alguém ficar lá de sobreaviso para algum ferimento mais grave. Na Revolução de 32, os pacientes, os soldados do combate aqui perto foram de nós atendidos foram atendidos aqui no na nosso Santa Casa. Tá bom. Essa foto é muito interessante, porque denota aqui o interesse do governo estadual
e também de pinhalenses que participavam do governo estadual. No caso aqui, nós temos o Dr. Abelardo Vergueiro César, famoso Abelardinho, que tem nome na nossa biblioteca, né? Que trouxe de presente para Pinhal pelo Estado, né? Doação do Estado, esse foco cirúrgico que era o que há de mais moderno na época, né? E na foto aqui temos presente algumas figuras importantes, né? O Francisco Alves Florencio, que era deputado estadual, presidente da Câmara, né? O doutor Abelardinho, o provedor em exercício da Santa Casa, junto com o meu avô Antônio Costa, que era o Antônio Pedro dos Santos, que era um cafeicultor aqui da cidade, o Dr. Nestor de Almeida Vergueiro, meu avô, e o Dr. Renato D'Agostinho, que fundou aqui o primeiro posto de saúde sanitária para organizar todas as construções da cidade, até onde tinha até azulejo, até o tamanho da janela. Era uma obra interessantíssima, né? O Dr. Paulinho de Filipe está aqui também. Eu quero registrar nessa fotografia aqui um outro fato curioso. Nós tínhamos aqui no nosso hospital, como você falou que por um momento foi um hospital modelo, nós tínhamos aqui um equipamento aqui cirúrgico aqui, que é uma mesa cirúrgica, que tem mais de 100 anos, e ela está ainda não está em exercício mais, mas sim, eu já operei muito nessa mesa. Sim. Ela tem todos os movimentos. Então essa mesa foi usada por mais de 50 anos. Até 1990, por aí, a gente operava nessa mesa. Isso foi uma aquisição lá do começo do século passado. Do Bonfim, lá do Francisco. Tá. Vamos então à próxima. Bom, aí já é o prédio novo. Aqui já é um prédio, já é o segundo prédio, já com algumas reformas, né? Segundo prédio, porque já tem a maternidade lá no fundo. Essa foto é de mais ou menos de 1960, 55, 60, mais ou menos. Tá, vamos lá. Aqui são as enfermarias do hospital, não do primeiro hospital, mas do segundo hospital, construído em 1917, 18 mais ou menos, inaugurado em 1918. Depois que desabou o primeiro. Depois que desabou o primeiro. Esse foi construído por um empresário pinhalense, que era o meu bisavô, o Erino Costa, que tinha uma empresa de construção e ganhou a concorrência e construiu o seu hospital. Essa é um dos pavilhões de enfermaria. Tinha enfermaria masculina e feminina. 2 pavilhões desses. E as irmãs de caridade. Então, isso aqui já tinha as freiras tomando conta do hospital. Bom, as irmãs, acho que vamos falar. Passou meio no começo lá e tal das irmãs. Você falou que elas vieram, então, naquele momento, fazer esse serviço que elas fizeram. Até quando foi isso? Até 1982. Elas faziam os cursos de enfermagem. Elas faziam elas eram enfermeiras que naquele tempo eram enfermeiras padrão, né? Hoje não pode falar mais disso. Hoje é enfermeira. Existe enfermeira, existe auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Elas eram enfermeiras mesmo. Naquele histórico que você fez, e tem um momento que foi construído um alojamento para elas, né? Foi construído em 1940, na gestão do meu avô Antônio, que foram 15 anos, que é chamada a fase áurea do hospital de Francisco Rosas. Eu digo que foi de 40 a 50 mais ou menos. 40 a 54. Tá. A fase áurea do hospital, onde se construiu, reformou, o hospital se transformou num hospital moderno na época, né? E eu digo que temos a segunda fase áurea do hospital, que foi depois com o seu Laércio Casaletto. Tá. Bom, vamos então à próxima foto. Mostra aqui o presidente da República. Isso para mostrar a importância do nosso hospital, e que até o presidente da República teve aqui, né? Fala um pouquinho a respeito dessa foto aí. Essa foto é histórica, né? Uma própria foto mostra, né? A descida da rampa da maternidade, da inauguração da maternidade em 1949, e coincidiu com o centenário de Espírito Santo Pinhal. Na foto nós vemos o governador Ademar de Barros, o presidente da República, o presidente Dutra, Eurico Gaspar Dutra, general, né?
e outras personalidades. Nessa época, o prefeito era o meu avô Antônio Costa, que era também o provedor da Santa Casa, e era o que terminou, foi o que terminou a construção da Santa Casa, da maternidade. Tá. Vamos falar um pouquinho então, já que você falou que estavam descendo a rampa da escola de enfermagem ali, que é um outro patrimônio da nossa cidade, que até hoje está formando gente, né? Uma próxima foto aí pra gente. A escola de enfermagem, Fundação da Escola Auxiliar de Enfermagem. Ela foi criada em 1949. Era a menina dos olhos do meu avô Antônio. Ele, através de uma amizade com o bispo, o arcebispo de São Paulo, na época, que eu não me lembro o nome agora, ele pediu uma enfermeira para o Hospital de Pinhal. E aí o bispo fez uma referência a dona Isabel Roselei, que era uma enfermeira obstetriz que veio para tomar conta da maternidade de Pinhal, e foi praticamente o embrião da fundação da escola de enfermagem, né? A escola de ensino médio, né? Ela começou em 1949 e foi se restabelecer definitivamente em 64, com todos os documentos necessários para ser oficial, né? Aquela parte lá do hospital foi construída já para a escola mesmo? Não, a parte de baixo foi construída com a ideia de colocar a escola lá embaixo. Tá. Tanto é que era tão importante a escola na época, que para formar a primeira turma... Vamos lá, próxima foto, por favor. A próxima foto. Essa é a primeira turma. A primeira turma formada em 1958, de 49 a 58. Essa é a enfermeira que você falou, de São Paulo? Dona Isabel Roselei. A segunda é a dona Maria de Lourdes, que era a diretora da Escola de Enfermagem. O provedor, o José Rodrigues Neves. O senhor do meio era o ministro da Saúde na época, Maurício Medeiros, que veio para fazer seu patrono, escola, né? E foi o patrono e foi homenageado com o nome da escola. E ao lado dele, muito amigo dele, um pinhalense, que era o doutor Nicolau Jabur, médico, que morava no Rio de Janeiro também, onde o ministro atuava, né? Mais alguém aqui? A dona Lair Delbim está ali. Formou na primeira turma. Muito conhecida. Exato. Então tem o pessoalzinho da primeira turma aí toda. Bom, agora vamos passar então, Zé, para uma nova fase. Vamos ver a próxima foto aí, por favor. Essa é uma fase interessantíssima, que de um primeiro hospital que desabou, um segundo hospital que fez uma bela história, né? Passou-se a imaginar um hospital de grandes proporções, e os idealizadores desse hospital imaginavam que no final do século, até o ano 2000, Pinhal teria de mais ou menos 100 a 120 mil habitantes, né? E o que não aconteceu. Então eles deram um passo maior que a perna, construindo um hospital de 5 andares, e hoje nós temos 2/3 desse hospital construído, 1/3 ficou sem ser construído porque acabou o dinheiro e acabaram as verbas e a cidade não cresceu tanto, e Pinhal ficou com o que tem hoje, né? Esse se deve a o idealizador dessa nova construção foi o Dr. Paulinho de Felipe, avô da doutora Célia, pediatra, né? E o Dr. Paulinho, com o pessoal da mesa administrativa que auxiliava na administração do hospital, tiveram a ousadia de pleitear uma construção do hospital dessa magnitude, né? Esse hospital foi elaborado na Faculdade de Saúde Pública lá em São Paulo, trazido a maquete. Eu tenho uma foto da maquete, muito precária, mas tem a única foto. E o engenheiro responsável foi o Zé Fábio Raimundo, que ele então iniciou as obras do hospital, que foi inaugurado em 1973. Então, eu era estudante de medicina, estava no 3º ano e vim assistir a inauguração. Tá, estamos falando então do atual prédio, né? Que está aí. O famoso prédio Francisco Rosa Cor-de-Rosa.
Exatamente. Bom, podemos dar sequência aqui, produção? Podemos dar sequência do programa? Pode ser? Vamos lá? Tá. Então vamos falar um pouquinho mais agora dessa nova fase, que é o início, né? Vamos ver a próxima foto aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito. Não é a próxima ainda. Aí. Não, ainda não é essa não, é a próxima. Estou não ver as outras fotos. Tá bom. Então, ele está tendo um probleminha lá, Zé Antônio, com a recuperação das fotos, que a próxima foto era as fotos que mostravam a construção desse novo prédio. Mostrava a construção do novo prédio. É um prédio grande, né? Um prédio enorme, grande, um prédio 5 andares. Pinhal, como você falou, se pensava que a população ia explodir e continuar com aquele padrão do nosso hospital. Zé Antônio, eu estou agora aqui, não sei se você tem no teu, você pode achar aí, alguns provedores, enquanto ele tenta recuperar as fotografias lá. Vamos citar alguns provedores da nossa Santa Casa, já que estamos comemorando um aniversário de muito tempo. Tem condição de citar alguns provedores lá de trás até? Não, temos condição de até todos, mas o que eu acho é que vai ficar um negócio meio enfadonho a gente Mas tudo bem, vamos lembrar o nome de alguns. Agora, aqui. Existem uns importantes que eu acho que tem que ser lembrados, porque são provedores que fizeram a parte dele com muita categoria, entendeu? Tá. Eu estou procurando aqui no meu computador e vou te falar em instantes. Eu acho que, tirando aquela turma que começou e idealizou o hospital, né? Os provedores que pode ser... no final do século XVIII. No século XIX. Final do século XIX. E os provedores que se destacaram, eu acho que tem... no início do século, o primeiro provedor, que foi o Cassimiro Teixeira Rios, apesar de ter morrido com 2 meses de mandato, mas o Cassimiro Teixeira Rios doou o terreno para fazer o hospital, né? E mais 10 mil contos de réis. O coronel Eduardo Teixeira, que foi o que substituiu, né? E com galardia. E depois temos o genro do barão de Mota Paz, que era o doutor Carolino Ferreira da Silva, que houve um fato pitoresco também com o Carolino aqui, que ele teve uma doença grave e chamou o médico de São Paulo para cuidar dele. E aí houve uma confusão tremenda e terminou num processo médico. O barão entrou contra o médico numa questão judicial lá e tal. Eu tenho o resumo disso numa outra ocasião, posso contar, que é muito interessante. Não, mas é interessante, você já me contou essa história aí. Ele veio a falecer Ele veio a falecer, né? E o médico veio de São Paulo para ficar um dia aqui, dar um parecer e ir embora. Mas provavelmente ele viu as circunstâncias aqui e ele acabou ficando aqui uma semana e já tinha contratado com o advogado do barão o preço da vinda dele, tudo direitinho, mas ele ficou uma semana aqui, voltou para São Paulo e quando o advogado do barão mandou uma conta fora do combinado, que terminou num processo, e um processo que muito provavelmente o barão ganhou. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o pessoal nosso aqui. Recuperou as fotos? Podemos continuar então onde parou? Que era a construção, a 110, 112, 113? Se for possível, senão a gente vai continuando falando aqui sobre os provedores. Porque outro provedor muito importante foi o que construiu o Zé Ribeiro da Mota Sobrinho, que construiu o pavilhão lá quando o hospital caiu. Outro provedor que chama muita atenção, porque se tornou posteriormente um senador da República, que era o doutor Abelardo Cerqueira César, e um provedor que durante 14 anos consolidou as contas do hospital. Ele aplicou em tesouro municipal e tesouro do estado. Ele conseguiu arrecadar e manter nos cofres do hospital 150 dinheiro da época. 150 mil réis, alguma coisa desse tipo da época, né? Que era uma quantia. Era o pai do Dr. Calu, que é o Dr. João Batista Mendes Silva. Foi provedor 14 anos também. Tá. Depois já veio outra fase, já veio aí veio na época, em 1934,
deixa eu só acabar o 34 vamos aqui, que é interessante. Em 1934, o doutor Silvio de Almeida Vergueiro, que ele era médico, farmacêutico, e ele idealizou a construção da maternidade de Maria da Azevedo Florencio. E nessa época, para que isso conseguisse ser realizado, foi a primeira reunião de mulheres, de senhoras. Isso é um fato interessante. Um fato interessante. Foi em 1937. Reuniu algumas senhoras e eu tenho essa relação lá, porque a minha avó Helena fazia parte dessa turma aí, entendeu? Então, é um provedor que tem que ser falado sobre ele. Ele iniciou a construção da maternidade. Terminou no mandato seguinte, mas quem começou foi ele. Outro muito interessante, o período do meu avô, que foi a fase áurea do hospital, durou 15 anos. O vice dele era o Frederico Frederic, que também foi um provedor muito eficiente depois da saída do meu avô. O Zé Rodrigues Neves coincidiu com a inauguração da primeira turma da Escola de Enfermagem. O doutor Paulinho de Filipe, que iniciou a construção do hospital. Aí teve... Bom, e nós voltamos então com a nossa live, onde estamos entrevistando o doutor José Antônio Vergueiro Costa, que estamos fazendo uma homenagem ao nosso Hospital Francisco Rosas, através de documentos e de fatos conhecidos pelo doutor José Antônio, que está passando a população que gosta da nossa história, que se preocupa com a nossa história, com o nosso futuro. Doutor José Antônio, nós estávamos falamos bastante até agora de vários assuntos, né? Você falou recentemente, citou alguns provedores, contamos várias histórias, fatos pitorescos, caiu o prédio, reconstruiu o prédio, quermesse, lá atrás a história de onde veio a ideia de Portugal e tal. E nós vamos dar sequência então ao nosso programa agora. É possível botar alguma foto agora aí, Vitor? As fotos da construção do prédio novo do hospital? Vamos lá, 110, 12, 13 na sequência aí, por favor. O doutor Zé Antônio falar alguma coisa a respeito dessa construção do atual prédio. Aí quem... essa construção do atual prédio, de 2 terços, né, que ficou 1 terço sem terminar, e essa construção iniciou mais ou menos em 1967 e foi inaugurada em 1973. Eu era estudante de medicina no 3º ano e vim assistir a inauguração. O engenheiro José Fábio Raimundo foi o responsável pela edificação do hospital. Nessa a gente viu a parte do prédio antigo. A entrada do prédio antigo, e atrás já os andaimes com a construção no 5º andar já Tem mais uma da construção aí? Essa é a final. Finalizou. Essa já era o terminado, né? Tá. Isso foi em 73, mais ou menos. Bom, vamos tocar então o assunto que você estava falando há instantes atrás, Zé. A próxima foto, ela vai mostrar aqui o início da associação, que hoje leva o nome de ASA, a Associação das Senhoras, né? Então vamos, é possível colocar a próxima foto aí, o Vitor? É a 123? Vamos lá? Tá. Então, Zé, vamos contar um pouquinho para os nossos ouvintes agora, porque a ASA faz um trabalho excepcional, mas ele começou lá atrás, né? Começou pedindo ajuda para essas senhoras. Você estava lá, né? Vamos voltar um pouquinho mais para trás, que em 1937 foi a primeira reunião de senhoras da sociedade em benefício de construir a maternidade. A segunda participação desse tipo de senhoras foi em 1997, na gestão do senhor Roberto Mendes Porto. Não. Esses são os provedores, né? Tá, pode continuar. Na gestão do Roberto Mendes Porto, e que eu estive em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, através do professor Daiko Tait, que era muito amigo, e ele, através da esposa dele, me abriu para participar uma semana lá dentro do Sírio-Libanês, aprendendo como é que eu fundaria em Pinhal a Sociedade Beneficente das Senhoras do Hospital Francisco Rosas, que era uma sociedade homônima
do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. E aí eu vim todo entusiasmado e realmente nós criamos um CGC, tudo bonitinho, a Sociedade das Senhoras Beneficentes de Senhoras do Hospital Francisco Rosas. Essa sociedade funcionou durante alguns anos e arrecadou 200 mil reais na época, através de bingos no estádio novo, José Costa, né? E esses 200 mil reais foram distribuídos em equipamentos, material de construção, alimentos e foram entregues à provedoria do hospital. Nessa época ainda o provedor não concordou com as senhoras entrarem dentro do hospital, só podia ajudar de fora. Aí, em 2004, o senhor Laércio Casalec entrou... Deixa eu só fazer uma partinha isso que você está contando aí. Talvez as pessoas... Pode ter alguma pessoa que é mais nova que está assistindo esse podcast, a gente não sabe o alcance disso. Pode ser até que daqui 1 ou 2 anos a pessoa pegue lá para assistir e tal lá. Então a gente tem que tentar explicar como é que era no momento. Eu quero explicar que nessa fase da história, como acontecia também lá no passado e tal lá, a questão financeira do nosso hospital era muito difícil. Precaríssima. Né? Muito difícil. Precaríssima. Inflação no Brasil muito alta, não tinha dinheiro para nada e as senhoras então eram uma saída para dar uma mãozinha também, muita coisa que precisava. Né? Uma coisa interessante. Você citou agora há pouco aí o bingo que levantou 200 mil reais, as pessoas talvez não saibam, mas a situação do hospital era tão difícil que foi feito bingo no estádio para rifar carros, uma coisa assim tal, para levantar dinheiro para o nosso hospital. Então sempre foi muito difícil, né? E uma coisa que parece, eu não sei se existe hoje ainda no hospital, mas era comum o produtor rural, ele levava sacos de batata, até hoje. Até hoje. Até hoje, as padarias, os supermercados, tem muita doação. Sem essas doações, não toca o hospital. Então vamos dar sequência. Então, Todos os provedores que assumiram dívidas enormes, né? Coisa violenta, né? Meu pai, quando foi provedor, ele fez até ele recebeu uma ajuda de 10 empresários de Pinhal. Naquele tempo a inflação era altíssima, né? E esses 10 empresários depositaram uma conta no Banco do Brasil, e uma conta vultuosa, e permitiram que o meu pai usasse os juros dessa conta para tocar o hospital. E fez muita coisa, né? Fez novo centro cirúrgico, fez centro administrativo, fez UTI, primeiro UTI e tal. E de maneira que todos eles tiveram que recorrer a coisas desse tipo para poder arrumar dinheiro, porque o governo dava pouquíssimo, né? Tanto municipal, estadual, é uma coisa muito difícil, até quase os momentos, até os dias de hoje, praticamente é muito difícil, né? O teu pai foi provedor de 80 a 82. Tá. E você começou a falar a respeito da ASA. Você tem a próxima foto aí? Deixa eu só ver o que é a próxima foto. É o seu Laércio Casalec. Bom, chegamos aqui ao Laércio Casalec. Nós tivemos uma pequena falha que eu peço desculpas aqui aos nossos telespectadores, porque nós tínhamos foto aqui do senhor Alberto Costa, outras fotos estão aqui para mostrar, outros provedores também, e nós somos obrigados a pular isso tudo e já chegamos no senhor Laércio Casalec. Mas aqui, você estava antes disso falando do início da ASA, das senhoras. Então, quando o seu Laércio entrou, inicialmente ele entrou como interventor, porque o hospital estava caótico na época, né? O seu Laércio enfrentou dificuldades violentíssimas, né? Tudo concorria para que não desse certo uma administração, mas ele foi valente e enfrentou tudo e conseguiu, né? E quando ele assumiu, ele queria colocar a marca dele lá, fazer uma sociedade beneficente de senhoras com o jeitão dele, né? Então ele criou a sociedade a serviço do amor, cuja esposa dele, a dona Nazaré Casalec, uma gigante nos trabalhos da sociedade, ela que carregava o pessoal para valer, né? Ela era entusiasmadíssima, tal, conseguiu arrecadar muito dinheiro. Mas a situação era dificílima. Mas o seu Laércio tinha uma visão empresarial daí surgiu a ideia daquela primeira foto que nós mostramos é que você fez o comentário
que teve lá o início lá da Irmandade, né? Aí nós chegamos aqui numa administração empresarial. Por você informando, aplicada pelo senhor Laércio Casalec nesse período. O senhor Laércio entrou com a dupla do Haroldo Matias, que foi uma dupla imbatível. Eles construíram, essa foto é da construção da portaria, essa foi obra do Baena. Vamos fazer justiça aqui, né? Quem construiu isso foi o Baena. Mas vamos terminar então a história que você estava concluindo, o senhor Laércio Casalec da ASA, para depois passar a próxima foto aqui, que é sobre o centro cirúrgico. Então, logo no início, nos primeiros anos da ASA, eles conseguiram arrecadar 600 mil reais, né? Mas as dívidas eram enormes. Por exemplo, a dívida municipal para dividir, para quitar essa dívida, era uma coisa absurda, era 350 mil reais logo de cara, né? A dívida estadual, 200 mil reais. Aí tinha ainda a dívida do INSS e a dívida, tinha uma outra tipo de dívida que impedia que o hospital fosse buscar dinheiro no governo, entendeu? Tinha dívida, não tinha direito de receber novos subsídios. Então o senhor Laércio teve que enfrentar tudo isso. E enfrentou para valer e conseguiu dar a volta por cima e botou o hospital em ordem. Pagou todas as dívidas. Bom, vamos à próxima foto, Vitor. Santa Casa do Misericórdia do Pinhal, provedor Sr. Jacques Pontes Casalec, término da inauguração do novo centro cirúrgico, viabilização de recursos junto ao secretário de Estado da Saúde. Bom, aí já não era mais o senhor Laércio, né? Então, antes aqui do Jacques entrar, teve uma fase aí que teve o Baena, né? Que construiu a nova portaria do hospital. E em seguida o Baena deu início à construção do centro cirúrgico, deu início. Que é aquela foto que estamos vendo agora aqui. Nessa época em que deu início à construção, o Baena ainda estava como provedor. Em seguida entrou o Dr. João Batista Giordano, de vice o Divino Filippone. E nessa fase aí que o centro cirúrgico foi construído. Acidentalmente, numa festa de aniversário, eu pedi um donativo para um primo que é muito rico e que chama Nelson Spinelli Filho, no aniversário da nossa tia. Ele não gostou muito, foi embora meio de cara feia e tal, mas uma semana depois ele mandou a secretária me ligar e perguntou quanto que eu precisava. Eu disse que ele desse seria ótimo. Ele acabou dando ao todo 450 mil reais e o custo do centro cirúrgico foi 900 mil reais, entendeu? Então foi um donativo excepcional. Nessa história do Hospital Francisco Rosa, 130 anos, sempre teve fatos como esse, né, Zé? Sim. Sempre teve muita necessidade e sempre teve pessoas que entenderam que tinha condições que ajudaram, né? Nessa época dos empresários, foi encabeçada pelos irmãos Ribeiro, né? Irmãos Pereira e mais 8 empresários, que agora eu não vou falar por um, porque eu vou esquecer algum e vai ficar chato. Tá. Então nós estamos chegando aqui, você estava falando da ajuda do teu primo para construir o centro cirúrgico. Então o centro cirúrgico foi construído, né? Eu fiz todo o projeto sozinho, todo o projeto do centro cirúrgico. Idealizei uma ponte entre os dois prédios para poder fazer a circulação do material sujo. E o pessoal brinca lá, quando você morrer eu vou botar o nome seu na ponte. Então, isso viabilizou a construção do centro cirúrgico. Logo em seguida da construção do centro cirúrgico, iniciou-se a ideia de que Pinhal tinha que ter uma UTI, né? Tem vários pais da UTI aí, que eu não vou entrar em detalhe, porque é problema político, não quero saber. Então, mas de maneira que muita gente queria construir uma UTI, e a UTI acabou saindo, e o início foi muito engraçado, porque eu fui visitar um doente meu na UTI de São João da Boa Vista, da Unimed, e tive a impressão que a largura da UTI era mais ou menos igual à nossa. Aí na próxima visita eu levei uma trena, medi lá, nós tínhamos 10
20 centímetros mais do que lá. Eu falei, então cabe essa coisa aqui. Aí levei o Ivo Raimundo para ir ver, e depois fui conversar com a diretoria da Unimed, que acabou doando a planta da UTI para nós de graça. Não precisamos contratar ninguém para fazer. Ah, tá. Então, utilizando o nosso prédio, era mais ou menos compatível com a planta de São João. Quase igualzinho. E São João forneceu a planta e já fez uma grande economia no comecinho. Então, e aí foi essa minha única participação. Depois disso aí entrou o Jacques Casadec como provedor, um excelente provedor, sem dúvida, e acabou a UTI. Então esse pedaço eu não participei mais. Bom, Zé, lamentavelmente passou uma hora, né? Ficou muita coisa para trás, eu sei. Peço até desculpa aos nossos telespectadores. Estamos no começo, né, do nosso trabalho, que são as lives e podcast do Pinhal. Algumas falhas aconteceram, mas eu acho que deu para dar uma pincelada na história do nosso Hospital Francisco Rosas, que realmente hoje ele é um cartão postal da nossa cidade, né? Um cartão de visita, sem né? dúvida. Hoje em dia. Eu digo que em Pinhal tem umas coisas curiosas, né? O hospital é fantástico, todo mundo que vem aqui, que eu levo para conhecer, acha maravilhoso. Vários professores da USP já operaram aqui no hospital. É um clube de campo, que é uma joia, uma coisa fantástica. Um teatrinho restaurado, que também teve a liderança aí do seu Laércio Casadec, né? Que é uma maravilha, né? Então, Pinhal tem umas coisas curiosas. E agora com vinho, né? E agora o vinho. Bom, para registrar, a atual mesa do Hospital Francisco Rosas, agora completando 130 anos, o que nós parabenizamos eles, porque estão dando sequência nesse trabalho todo que você acabou de contar, que agora aqui, que está dando sequência à atual provedoria. Então eu quero parabenizá-los, o provedor o Jacques Pontes Casalec, o vice o Divino Filipone Filho, o primeiro tesoureiro Antônio Lázaro Filho, o segundo tesoureiro Cícero Vitor Santos, o primeiro secretário o João Batista Giordano, o segundo secretário o Milton Raimundo e o procurador o Antônio Guilherme. Bom, nós tentamos mostrar a história do nosso hospital, alguns fatos lá de trás que muita gente nem imaginava. Passamos pelo Bonfim, criador da ACD, passamos por muitas histórias interessantes aqui, as irmãs, as freiras, e eu queria saber o seguinte, José, doutor Zé Antônio, não foi possível a gente falar em tudo. Se alguém tiver interesse, porque você tem um riquíssimo arquivo a respeito dessa história toda aí, se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais essa história, pode procurá-lo? Claro, estamos às ordens, tranquilo, não tem problema nenhum. É até uma satisfação, eu adoro mexer com essa história do hospital. Estou escrevendo agora, junto com uma historiadora, em parceria com uma historiadora, a história do meu bisavô, que teve uma vida meteórica, né? Morreu com 39 anos, numa situação política desagradável, e realizou tanta coisa em Pinhal que eu estou fazendo a pesquisa, e realmente coisa que eu jamais imaginei. Parabéns por esse trabalho, que fica registrado, que é o intuito do nosso programa, registrar os fatos e as pessoas de nossa terra. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Não sou do ramo aqui de comunicação, fiz o que pude, tem muita coisa, o material é imenso, tem muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo não permite. Tá, muito obrigado então mais uma vez pela sua participação, parabéns para toda a provetoria atual do hospital, parabéns para todos que já passaram por aquele prédio tão importante na nossa cidade, para aquelas pessoas voluntárias. Eu estou falando aqui dentro do estúdio aqui do nosso podcast, vendo o prédio do hospital, e me veio à cabeça agora a questão do voluntariado. Que coisa bonita, que coisa fantástica. Todas essas pessoas que você falou agora aí, entendeu? Todos eles são deram abnegados. Mais de 100 pessoas, talvez milhares de pessoas. Todos, é bom que a pessoa que está vendo aqui saiba disso. Todos foram voluntários. Todos foram voluntários e voluntários abnegados.
tem essa diferença. Botar dinheiro do bolso muito para tocar dinheiro do bolso. O nosso hospital. Então, parabéns a todos vocês. Uma data muito bonita, 130 anos, para que fique na história da nossa cidade. Eu vou encerrar o nosso podcast de hoje, mais uma vez agradecendo ao Dr. Zé Antônio, e lembrando que quarta-feira que vem nós vamos entrevistar a dona Marli Bartolomei, que também tem uma obra muito interessante a respeito da história de Espírito Santo do Pinhal. Porque Espírito Santo do Pinhal, no próximo dia 27, comemora mais um aniversário, e o nosso programa da quarta-feira que vem vai coincidir com essa data, e nós vamos contar um pouquinho mais da história de nossa cidade com essa historiadora. Muito obrigado a todos, espero poder contar com vocês. Fica esse programa para os anais no Facebook e também no YouTube. Agradeço mais uma vez a todos e uma boa noite. Podcast do Pinhal, para você conhecer melhor a história de nosso povo e de nossa cidade.